E aí, desocultados, aqui quem fala é o Gustavo e sejam bem-vindos a mais um episódio de Divagando. Fazia um tempinho aí que a gente não fazia um episódio do Divagando, né? Mas voltamos aí para fazer um breve episódio sobre, como você já deve saber e você já viu o título, sobre astrologia. Esse é um tema que a gente poderia com certeza estar fazendo o episódio completo sobre ele, né? Só que eu gostaria de fazer esse episódio antes da gente entrar em qualquer tema relacionado à astrologia, que com certeza a gente vai falar sobre futuramente, para principalmente tirar algumas concepções equivocadas que existem sobre o assunto, né? Porque não adianta a gente estar entrando nesse assunto se as pessoas não compreenderem exatamente o que é astrologia, porque existem muitos conceitos sobre astrologia que não são completamente compreendidos pelas pessoas que nunca tiveram contato com esse assunto, né? E principalmente com as que acham que a astrologia seja aquilo que a gente veja no horóscopo do jornal ou em programas sensacionalistas na TV, né? Então o objetivo com esse programa é estar auxiliando a compreender exatamente o que é a astrologia e qual a utilidade dela, né? Futuramente eu também pretendo fazer programas falando sobre os arquétipos relacionados à astrologia, né? A gente tem os 12 signos e a gente tem os planetas também, né? Então, com certeza tem muita coisa a se falar sobre isso, né? Sobre a correlação entre tudo isso. Só que, antes de tudo, né, a gente precisa falar sobre o básico, sobre a astrologia, né? Esses arquétipos da astrologia, né, eles estão presentes também em outros oráculos, né? Isso que é uma parte muito importante de se compreender, né? Por mais que sejam com nomes diferentes, eles aparecem em outros oráculos e por isso que é importante compreendê-los, porque eles vão estar presentes em qualquer sistema oracular que se for trabalhar. Então é essencial a compreensão do que eles significam, né? Por isso que é interessante falar nesse tema, né? E por isso que a gente precisa ter essa base colocada primeiro, né? Então, antes de qualquer coisa, acho que é interessante tirar essas concepções equivocadas que eu falei agora há pouco, né? E, como eu disse, muitas pessoas acreditam que a astrologia seja aquilo que a gente vê no jornal, aqueles horóscopos. A gente vê que generalizam a astrologia como sendo previsões aí, 12 tipos de previsões diferentes para todo o planeta, com frases aleatórias, né? Que, com certeza, quem já trabalhou em jornal ou conhece alguém que trabalhou sabe que essas frases são totalmente aleatórias, não existe nenhum propósito para estar colocando elas, né, para descrever aí os signos, né, o dia dos signos, né, que são frases aleatórias que o pessoal aí, que é responsável por fazer isso no jornal, vai trocando conforme o dia, a gente nem percebe. E tá lá um monte de frases aleatórias que realmente existem pessoas que acreditam naquilo, né, por ingenuidade ou não sei, né. Enfim, a gente sabe que isso não tem nada a ver com astrologia de fato, né? A astrologia, na verdade, ela surge há muitos milênios, né? Acredita-se, né, os primeiros registros sobre astrologia, sobre a utilização dos astros para tentar auxiliar na vida cotidiana do ser humano, elas datam de 2 a 3 milênios antes de Cristo. Logicamente, os povos, esses registros, né, são escritos, né? Com certeza, esses povos eles utilizavam conhecimentos astrológicos antes mesmo de desenvolverem a escrita, né, ou de registrarem essas questões, porque é natural que o ser humano utilize, né, as estrelas para tentar, era natural, né, que ele fizesse isso para tentar prever como seriam, né, quais seriam os melhores momentos para colheita, quais seriam os melhores momentos para plantio, épocas de seca, épocas de cheia, e também quando eles estavam, diversos povos estavam em guerra, eles utilizavam a astrologia para tentar prever qual seria o melhor momento para atacar um inimigo, qual seria o momento que eles seriam atacados, e questões assim, que eram as questões importantes para eles naquela época, né? Eles precisavam sobreviver e utilizavam a astrologia para isso, e logicamente associavam, né, todos esses astros como os deuses falando com eles, né? Tanto que a gente tem o nome dos planetas
todos baseados em deuses. A gente tem as constelações, têm seus nomes tirados de mitos, né? Que na verdade eram a religião dos gregos. Então era natural que eles associassem, né, algo que eles viam no céu com uma conversa que eles tinham, né, com as respostas que os deuses davam a eles, né. Mas como que eles deram esses nomes, né? Como que tudo isso surgiu, na verdade, os 12 signos, os planetas. Na verdade, os signos, na época que eles foram criados pela primeira vez, é importante também a gente falar que cada civilização deu nome diferente para os seus signos, né? Mas teoricamente todos eles estão exatamente no mesmo lugar e possuem as mesmas características, por mais que tenham nomes diferentes, né? A gente sabe que a astrologia chinesa dá nomes como dragão, coelho, serpente para os seus signos, né? Enquanto aqui no Ocidente a gente tem os nomes que a gente conhece, né? A questão é que o ser humano olhou para o céu e dividiu o céu visível em 12 pontos, né? Em 12 espaços no céu. Como que ele escolheu o nome, ou como que ele delimitou isso? Na época que isso foi catalogado pela primeira vez, né? Catalogado entre aspas, né? As constelações de Áries, Touro, Gêmeos, etc., ocupavam aqueles espaços. Isso não quer dizer que as constelações têm algo a ver com a astrologia. Aliás, não tem nada a ver. Elas só serviram naquele momento para ajudar os povos a criar nomes para os signos, para criar nomes para aqueles espaços no céu que eles estavam vendo. Até porque as constelações, com o tempo, devido a um fenômeno chamado precessão dos equinócios, né, que é um movimento natural e ele é causado pela gravidade, as constelações elas vão se mover no céu. Então, aqueles pontos que os antigos denominaram como Áries, Touro, Gêmeos, etc., que estavam exatamente sobre as constelações, sobre as suas respectivas constelações, hoje já não estão mais. Então, se você pegar o ponto onde está a constelação de Áries hoje, não tem nada a ver com o ponto onde está o signo de Áries no céu. Mas naquela época era onde estava e por isso que surgiu esse nome. Então é importante a gente desassociar constelações com astrologia. Elas serviram apenas como ponto referencial para a criação de nomes. Porque existem muitas pessoas que querem desbancar a astrologia tentando dizer que as constelações mudaram e por isso nada mais funciona da mesma forma, mas a questão é que não tem nada a ver com constelações. Então também é uma concepção equivocada que existe sobre o assunto. E também devido a essa questão das constelações, existem muitas pessoas hoje, né, inclusive pessoas do meio astrológico que não se sabe porquê, né, talvez que também não tenham muito conhecimento, acreditam que deveria ser criado um novo signo. Justamente por causa desse movimento das constelações, hoje a gente tem a constelação do Serpentário, que ocupa o lugar onde antes era de um outro signo, que agora não vou lembrar o nome de qual signo está ocupando, acredito que seja Peixes. Mas, de qualquer forma, é apenas um movimento, como eu falei, da precessão dos equinócios. Não tem nada a ver com astrologia. O fato de uma outra constelação estar naquele lugar não influencia em nada, porque senão a gente teria que ter mudado isso há muito tempo, porque os movimentos eles acontecem constantemente, as constelações mudam constantemente de lugar. Então existem, né, algumas pessoas dizendo que na verdade deveriam ser criados novos signos por causa disso, mas não tem nada a ver com a astrologia, tem a ver com a astronomia. A astronomia com certeza isso influencia por causa dos estudos que eles fazem, mas com a astrologia não tem nada a ver. Quem trabalha com astrologia tem a opção de trabalhar com os 7 planetas clássicos, né? Que são, né, a gente fala planetas, mas são astros, né? Na verdade, pois são o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Esses são os 7 planetas que eram utilizados na antiguidade, né? Até porque os novos planetas só foram observados mais adiante, né? A gente tem depois a inclusão de planetas como Plutão, Urano e Netuno, que são planetas que têm um movimento muito mais lento, então eles influenciam toda uma geração e
e algumas pessoas não utilizam eles, né? Não existe uma forma certa ou errada de utilizar, né? Mas algumas pessoas preferem se ater aos planetas clássicos, o que na verdade não influencia tanto, pois a gente tem esses planetas com movimentos mais lentos que vão influenciar um grande número de pessoas, né? Por vários anos eles vão ficar no mesmo lugar, então não vai ser algo que vai influenciar totalmente na leitura, né, do mapa astral. Mas com certeza uma adição a mais, né, que pode trazer novas interpretações mais detalhadas, né, para quem escolhe trabalhar com eles. A gente tem também planetas mais estranhos, digamos, né, que são, por exemplo, a inclusão de astros como Quiron, Lilith e outros astros para analisar aspectos bem detalhados assim do mapa astral. Não vejo problema em trabalhar com eles, porém é claro que quanto mais elementos você adiciona no mapa astral, quanto mais planetas você quer trabalhar, mais detalhes você vai ter que se atentar, porque a cada planeta que você inclui no mapa astral você vai ter novos aspectos e você vai ter um leque muito maior de interpretações, e às vezes mais detalhes vão, na verdade, mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, para quem tem interesse em trabalhar em estar estudando astrologia, acredito que o mais interessante seja sempre se ater primeiramente às formas clássicas, né? Clássicas não, estar utilizando os planetas mais lentos também, não vejo problema nisso, né? Mas está evitando esses planetas alternativos, pelo menos até conseguir compreender as noções básicas, né, de como a astrologia funciona, para depois estar tentando incluir essas concepções mais novas, né? Porque se você se ater muito a elas, você perde o enfoque daquilo que é o ponto central dos mapas, né? Então eu já falei agora dos mapas, mas eu não expliquei como que a astrologia funciona, né? Eu acredito que, na verdade, existem dois pontos, né, de como a astrologia nos influencia. Existe a crença de que os planetas, né, os astros, eles emitem uma energia. No momento que a gente nasce, eles vão estar sobre certos pontos no céu que vão corresponder ao signo de Áries, ao signo de Sagitário, ao signo de Escorpião, e que por eles estarem naquele ponto, naquele momento, eles vão emitir aquela energia e vão definir nossa vida dali em diante, né? Mas existe também a crença que hoje é mais aceita, digamos, de que no momento que nós nascemos, os planetas vão estar em certos pontos no céu, correspondente a esses signos, né, que eu já falei, e isso vai servir apenas como uma foto das energias cósmicas, né, das energias do universo, no momento em que a gente nasceu, e que baseado nessa foto, entre aspas, né, que a gente pode revelar essa foto, né, digamos, pelo estudo do mapa astral, né, fazendo nosso mapa astral, a gente pode descobrir maneiras de auxiliar a nossa encarnação aqui na Terra, maneiras de guiar a nossa vida, porque esse é o grande objetivo de você estar olhando o seu mapa astral. Você está descobrindo qual que é o seu objetivo aqui nessa encarnação, o que você se propôs a vir fazer nesse planeta, o que você vai ter mais afinidade para trabalhar, o que você vai ter mais dificuldade, quais são os pontos que você tem que melhorar para conseguir evoluir como ser humano. É essa a grande função da astrologia. Existem, claro, aqui eu estou falando da astrologia pessoal, né? Você traçar um mapa astral para você mesmo analisar, você descobrir como você pode evoluir. Mas existem pessoas que trabalham também com astrologia, digamos, horária. Elas pegam certos pontos, certos horários aí que vão acontecer alguns eventos, né, ou que se pretende que aconteçam algumas coisas, traçam um mapa astral daquele momento, né, daquele local e momento, e tentam descobrir se vai ser um momento favorável, se vai ser um momento desfavorável, se vai acontecer alguma coisa fora do comum naquele momento. Isso também é possível fazer, mas é um propósito diferente, né? Eu já, por exemplo, eu já não trabalho nesse quesito, né? Prefiro analisar o mapa astral como algo pessoal mesmo.
também importante a gente ressaltar que a astrologia não, por ela tá de certa forma mostrando uns aspectos da sua vida no momento em que você nasce, muitas pessoas acham que ela está dizendo que não existe livre-arbítrio, né? As pessoas que acreditam nisso não acreditam em livre-arbítrio, mas é muito pelo contrário. Aquelas energias que você tem quando você nasce são a base que você vai ter na sua vida, claro. Mas você vai trabalhar com elas do jeito que você quiser. Você tem toda a liberdade para estar utilizando uma energia ruim, né, entre aspas, né, uma energia mal desenvolvida que você tem na hora ali que você nasce, e está transformando ela em algo totalmente positivo. Você precisa trabalhar com isso, existe todo um trabalho que você faz de introspecção para estar entendendo como trabalhar isso de forma positiva. Na astrologia existe um conceito chamado oitavas. Algumas pessoas, várias pessoas vão ter a mesma configuração astral, porque muitas pessoas nascem ao mesmo tempo, no mesmo local. A gente tem o caso de gêmeos que nascem apenas com minutos de diferença, vão ser criados na mesma família, vão ter vários fatores parecidos. Eles vão ter o mesmo mapa astral porque nasceram com uma diferença de apenas minutos, né? Então a configuração astral deles vai ser igual. Quando você for traçar o mapa, vai ter apenas alguns graus aí de diferença, mas 99% dos casos vai ser nos mesmos signos, os mesmos planetas nos mesmos signos e nas mesmas casas, os mesmos aspectos, tudo. Então, até muitas pessoas que não creem, né, que são céticas da astrologia, falam que gêmeos têm o mesmo mapa, mas são pessoas totalmente diferentes, né? Como explicar isso? A questão é que é justamente essa questão das oitavas. Muitas pessoas vão ter as mesmas configurações, porque as configurações são limitadas e o número de humanos que existe é gigantesco, né? Mas as pessoas trabalham com energias de maneira diferente. Algumas pessoas vão manifestar a energia de uma maneira negativa, algumas pessoas de uma maneira normal e algumas pessoas de uma maneira extremamente positiva. Aquela mesma energia, aquele mesmo planeta no mesmo signo. E algumas pessoas vão estar trabalhando dessa maneira negativa ao longo da vida naturalmente e vão transformar em algo positivo. Algumas pessoas que nasceram com aquele que logo no início da vida já trabalhavam de maneira positiva com aquela energia, vão estar se perdendo ao longo da vida e vão transformar aquilo em algo negativo. É natural que isso aconteça. Até seria interessante, aqui eu estou falando em termos muito abstratos, né? Seria interessante futuramente pegar um mapa astral e falar um pouco sobre ele, sobre alguma figura conhecida, né, digamos, e estar interpretando certas situações para ficar mais fácil de compreender isso. Mas basicamente seria isso, né? A explicação de por que pessoas que têm o mesmo mapa astral se comportam de maneiras tão diferentes, né? E ao longo da vida vai ficar cada vez mais diferente, né? Porque as pessoas vão estar se desenvolvendo, né? Quando no caso de não serem gêmeos, por exemplo, vão estar se desenvolvendo em ambientes totalmente diferentes, né? Com diferentes influências, então é natural que essas pessoas vão se distanciando, né? Mas sempre trabalhando com as mesmas energias. E para você que tem interesse em estar aprendendo astrologia, né, eu sugiro primeiramente que foque no seu próprio mapa astral, né, porque o objetivo da astrologia é te ajudar a evoluir como ser humano nessa encarnação. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que se faça seu mapa astral. Antigamente era muito difícil de fazer, né? Pois você tinha que traçar tudo de acordo, você tinha que fazer cálculos matemáticos para traçar tudo, né? Hoje em dia você vai num site na internet e você consegue traçar seu mapa astral em 5 segundos aí, só colocando sua data e horário de nascimento. O horário de nascimento é muito importante, você vai precisar saber seu horário de nascimento para conseguir traçar exatamente o seu mapa, porque o horário de nascimento vai te dar as casas da astrologia. Então, sem seu horário, você consegue fazer seu mapa? Você consegue, porém ele vai ficar muito limitado. Até você pode chegar em algumas conclusões errôneas sobre certas situações devido a não ter a disponibilidade de estar avaliando as casas, né, que vem graças ao seu horário de nascimento. É possível, né, quando você tiver um conhecimento maior de astrologia, estar de certa forma descobrindo o seu horário de nascimento através do movimento ali das casas,
mas claro, isso você vai ter que ter um conhecimento um pouco mais avançado para fazer. Então, se você não tiver seu horário de nascimento, infelizmente você vai ter uma interpretação limitada do seu mapa astral, né? Mas enfim, como traçar o mapa, né? Hoje eu recomendo que você entre no site astro.com. Esse site eu acredito que seja o mais completo. Com o tempo você vai aprendendo a utilizar ele, mas a princípio ele te dá uma forma muito simples de você traçar seu mapa astral e você vai ter acesso a ele a hora que você quiser e você vai ir descobrindo como interpretar ele. No início você pode pesquisar na internet interpretações para planeta tal na casa tal e fazendo certas correlações. Com o tempo você vai se tornando mais proficiente nisso, vai começar a juntar interpretação X com Y e vai começar a entender melhor como funciona a sua personalidade. A pessoa mais fácil de interpretar sempre vai ser você, porque você se conhece bem, né? Até sugiro que, se você tiver a possibilidade, né, se você conhecer outras pessoas que tenham disponível ali a sua data e horário de nascimento, e que você conheça essas pessoas, você também utilize o mapa delas para estar estudando também a personalidade delas, mas para servir como exercício para você ir entendendo como interpretar mapas e tal. Eu não vou recomendar nenhum livro específico para você estudar astrologia, até porque existe um número gigantesco de livros de bastante qualidade, né? Mas são livros... Informações sobre astrologia, no geral, são bem tranquilas de você achar pela internet. Só tomar cuidado, claro, para evitar sites que se utilizem de horóscopos diários ou coisas do tipo, porque esses sites, né, vão estar trabalhando com aspectos equivocados aí da astrologia. Mas quando você vê algum site sério que utiliza interpretações para planetas em casas ou em signos, você pode estar confiando nesses sites para estar tendo uma base aí de como trabalhar. Até o próprio astro.com, eu acredito que ele tenha disponibilidade em português também, e lá você consegue também ter uma base para estudar, e você tendo aquela base, depois você vai conseguir discernir o que é certo e o que é errado ali dentro nos outros sites aí da internet, e até em futuros livros aí que você for estar estudando sobre o assunto. Eu também queria deixar a recomendação aí para quem se interessa um pouco mais sobre a história, sobre a questão da história da astrologia, de como ela se desenvolveu, por que os signos têm esses nomes, enfim. Acredito que seja bem interessante. Tem uma palestra disponível no YouTube. Eu vou deixar o link no post desse episódio no site. É uma palestra onde o Marcelo Deldébio, que eu já até falei dele em outro episódio, né? Onde ele explica todas essas questões de uma maneira bem simples de compreender. São questões que eu já li vários livros sobre o assunto, mas nunca vi ninguém explicando de uma maneira tão clara essa questão do porquê os signos são como eles são. E acredito que seja também uma boa introdução aí para quem pretende estudar mais sobre o assunto. Então foi um episódio bem breve. Eu não falei muito em detalhes aí sobre a história também. Até talvez a gente pode fazer um episódio futuro falando sobre essa questão mais teórica, né, de como se desenvolveu, enfim. Mas por enquanto é isso, só para dar uma base, tirar algumas concepções equivocadas que existem sobre o assunto, para a gente também estar podendo trabalhar isso com mais tranquilidade mais para frente em outros episódios, né? Então já deixei minhas recomendações, né, para como você pode seguir adiante aí, se você tiver interesse no assunto. E por enquanto ficamos por aqui. Até o próximo episódio.